Pegar carona é uma coisa que nem todo mundo tem coragem, mas aceitar caronas de estranhos permite que você experimente coisas que nunca encontraria se estivesse viajando de avião ou de carro sozinho. Além disso, você acaba compartilhando e ouvindo muitas histórias interessantes com todo tipo de gente. No entanto, existem tantas situações assustadoras esperando por caroneiros quanto aventuras emocionantes. Muitos caroneiros passaram por momentos de terror em suas viagens, ou pelo menos incidentes únicos que fizeram com que nunca mais pegassem caronas na vida. Essas histórias de possíveis assassinos em série, caminhoneiros sinistros e motoristas perturbados não pretendem te fazer desistir de pegar carona para sempre. Elas estão aqui apenas para garantir que você pense duas vezes antes de pedir uma carona para um completo desconhecido. Minha mãe estava se separando de seu marido na época, isso antes do meu pai, e se encontrava basicamente sozinha para voltar para onde sua família morava. Ela tem boas lembranças de algumas das pessoas com quem andou, e até usa esses encontros para me convencer de que as pessoas geralmente são boas, o que muitas vezes discordo quando estou preso no trânsito. Uma ocasião em particular é o que a fez parar de pegar carona. Numa dessas vezes, ela estava em um carro com um estranho que virou em uma estrada esquisita. Sabe aquela estrada escura, isolada e de terra no meio do mato? Enquanto o cara dirigia pela estrada, minha mãe perguntou: "Para onde estamos indo?" O cara ficou em silêncio. "Onde estamos indo?" Ela perguntou novamente. De novo, nenhuma resposta. Depois de alguns minutos, o homem parou o carro e saiu, indo em direção à porta do lado onde ela estava. Ela então colocou sua mochila entre seu corpo e a porta. Quando ele abriu a porta do carro, ela empurrou a mochila em seu peito, saltou pela porta do motorista e saiu correndo. Ela explicou que basicamente correu para a floresta e se escondeu atrás de uma árvore. O cara meio que caminhou sem rumo pela floresta a procurando. Eventualmente, voltou para o carro e foi embora. Minha mãe chorou quando me contou essa história, sem saber até hoje o que diabos ele queria fazer com ela. No final dos anos 70, meu tio estudava medicina na Universidade de Chicago. Depois de uma aula matinal, ele decidiu que pegaria carona de volta para sua casa, no lado norte, em vez de pagar um táxi. Um homem chegou em um carro preto e ofereceu uma carona ao meu tio. Ele parecia normal e amigável, alegre até. Então, meu tio entrou no carro e eles começaram a viajar. No entanto, uma vez que chegaram lá, o homem dirigiu para o sul em vez de norte. Meu tio disse ao homem que ele estava indo na direção errada e para dar meia volta e seguir para o norte. O homem olhou para o meu tio, colocou a mão em seu joelho e disse: "Não, filho, você vem comigo", e sorriu para ele. Meu tio congelou em pânico, e quando eles chegaram em um semáforo perto da margem sul, ele rapidamente destrancou a porta do passageiro e fugiu sem olhar para trás. 1 ou 2 anos depois, em um dia frio de dezembro, meu tio estava tomando café com minha futura tia quando viu algo na TV que fez seu sangue gelar. Ele viu o homem que o pegou na escola naquele dia, no ano anterior. Ele havia sido preso pela suspeita de estupro e assassinato de mais de 20 jovens. As imagens mostravam a maçaneta do carro, que ele havia removido da porta do lado do passageiro para evitar que os homens que ele pegava escapassem novamente. Eu estava pegando carona por volta de 1994. Na época, eu era uma jovem de apenas 24 anos e tinha acabado de sair da faculdade. Pretendia ir visitar um amigo. Não foi minha primeira vez pedindo carona. Eu já tinha feito a mesma rota várias vezes, só com pessoas aleatórias que tinham o mesmo destino, que era uma cidade vizinha.
Em uma dessas viagens, acabei pegando carona com um cara que parecia muito legal. Isso foi até chegarmos fora da cidade em que estávamos, onde ele estava indo para o leste e eu precisava continuar indo para o sul. Pedi ao cara que me deixasse sair e ele então disse: "Não, até você pagar o pedágio." O observei enquanto ele tirava seu membro de dentro da calça. Fiquei tipo, que merda, cara, isso não tá acontecendo. Ele olhou para mim e o cara legal com quem eu achei que estava pegando carona havia sumido, dando ar a um cara esquisito com olhos malvados olhando de volta para mim. "Não existe carona grátis. Eu posso te levar para o meio do nada e te deixar lá, se é isso que você prefere," ele completou dizendo. Bem, quando eu viajo sempre carrego uma faca. É para cozinhar e outras coisas, mas dessa vez arranquei ela de minha bolsa e disse a ele que se não me deixasse sair do carro, eu o mataria. Ele rapidamente parou o veículo, o tempo todo me dizendo que eu era uma psicopata. Fiquei bastante abalada, então fui até uma loja local e contei a um cara lá o que havia acontecido. Ele me levou até a rodoviária e me comprou uma passagem para o resto do caminho até a cidade, dizendo para eu não pegar mais carona. Eu cheguei a decorar a placa do carro do cara. Assim que cheguei em segurança em minha cidade, liguei para a polícia e fiz uma denúncia anônima dizendo o que ele havia feito. Não sei se isso deu em alguma coisa. A coisa mais assustadora de que me lembro sobre o carro foi que o homem havia desparafusado todas as travas da porta para que ninguém pudesse destrancá-las, uma vez que ele as travasse automaticamente. Se eu não tivesse o ameaçado, não sei o que teria acontecido comigo. Meu pai estava tentando pegar carona da faculdade para sua casa quando 2 policiais dirigiram até cerca de 15 metros de distância dele e apontaram a arma em sua direção, o abordando com certa violência. Eles pediram sua identidade e, quando viram, se acalmaram e conversaram com ele. Eles disseram: "A razão pelo qual nós paramos você é porque nessa manhã um homem com sua descrição fugiu de uma prisão de alta segurança nas proximidades. E é suposto que esse homem provavelmente seria visto pedindo carona nessa área." Quando meu pai perguntou se eles podiam lhe dar uma carona para fora da cidade, eles se recusaram e foram embora. Quando meu pai finalmente conseguiu uma carona de um casal simpático em uma Belina, ele ficou aliviado. Depois de alguns minutos dentro do carro, o casal ligou o rádio. Foi quando o locutor começou a falar da fuga do homem e deu suas características. Os rostos do pobre casal ficaram brancos. Felizmente, ele foi capaz de explicar, apesar de ter sido deixado mais cedo do que eles disseram que o deixariam. Nos meus 17 anos, obviamente não tinha carteira de motorista. Andava para a maioria dos lugares, ocasionalmente, pegando carona com amigos e menos ocasionalmente, pedindo carona para estranhos. A noite em questão foi uma daquelas ocasiões raramente vistas em que decidi pegar carona, tendo trabalhado até tarde e exausta demais para andar. Sou mulher e me cuidava bem com esses perigos. Na maioria das vezes, quando pegava a carona de um estranho, eu não entrava no carro com um homem que estivesse sozinho, ou raramente homens que estivessem com esposa, namorada ou filhos no carro. Nessa noite, porém, os carros eram poucos e estava muito frio. Quando um desses carros parou, dei uma boa olhada e percebi que o cara era um daqueles que eu poderia me defender fisicamente se ele tentasse fazer alguma coisa. Ele era magro e tinha uma estranha fragilidade, embora parecesse bastante saudável. Entrei no carro depois que combinamos um destino. Trocamos nomes e eu aqueci meus dedos na frente da saída de ar de seu carro. Ele falava baixinho, dizendo que estava na cidade há apenas alguns meses, mas achou lindo o lugar e esperava encontrar a felicidade lá. Esse comentário me pareceu um pouco estranho, mas ignorei. Começou a chover e a estrada rapidamente ficou escorregadia. Então, ele diminuiu a velocidade e manteve os olhos fixos no para-brisa,
dirigindo silenciosamente. Eu estava bem com o silêncio, já que conversa fiada nunca foi meu forte. Cerca de 10 minutos depois, notei que um carro perto do cruzamento que estávamos nos aproximando parecia estar deslizando. Então eu disse: "Cuidado!" Ele imediatamente pisou no acelerador e disse nervoso: "Não grite comigo!" Claro que me assustei e falei: "Olha, aqui é perto o suficiente, pode encostar." Ele não pareceu me ouvir. Então falei: "Richard, você me ouviu? Eu disse que você pode encostar aqui e me deixar sair." Ele ficou quieto, apenas olhando para a frente, dirigindo mais rápido do que quando começou a chover. Dizer que estava com medo não é o suficiente para explicar o que eu sentia naquele momento. Não sabia se deveria ficar quieta ou falar, mas tinha certeza de que não iria gritar de novo depois daquilo. Depois de cerca de 1,5 km, ele começou a murmurar baixinho. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas presumi que estava falando comigo. Então falei: "O que você falou? Não consegui te ouvir." Ele começou a falar baixinho e rápido coisas como: "Você tá sempre gritando comigo. Eu já disse a você várias vezes que eu não gosto de ouvir gritos, mas você ouve? Não. Acabei ouvindo você agora. Você ouve isso?" Eu estava completamente perdida. Não sabia o que dizer em resposta, ou se deveria dizer alguma coisa. Pensei em pular para fora do carro, mas desisti quando percebi que a fechadura da porta estava faltando. Havia apenas um buraco prateado. Comecei a chorar e cogitar a possibilidade de causar um acidente agarrando o volante e esperando o melhor. Foi quando o cara, de repente, olhou para mim pela primeira vez desde que eu tinha entrado no carro. Piscou várias vezes rapidamente e diminuiu a velocidade do carro, parando em um posto de gasolina. Esperei para ver se ele destrancaria as portas, não querendo dizer nada que o fizesse explodir novamente. Depois de 1 minuto ou 2, ele disse baixinho: "Acho melhor você sair." E apertou o botão para abrir as fechaduras. Saltei do carro imediatamente. Prestes a entrar no posto de gasolina, o cara chamou meu nome. Ele parecia tão triste que hesitei. Ele se desculpou, disse que sentia muito por ter me assustado, que nunca teria me machucado e perguntou se eu conseguiria chegar bem em casa. Eu disse que sim e saí andando. O cara começou a sair do estacionamento do posto de gasolina, mas parou de repente, ficando lá por alguns momentos com a cabeça baixa. Eu estava prestes a correr, mas ele abriu a janela e gritou para mim, acenando com algo na mão. Era meu cachecol. Eu tinha deixado em seu assento. Cautelosamente, me aproximei do seu lado do carro e ele me entregou, se desculpando novamente. Eu não sabia mais o que dizer, então apenas disse obrigada. Observei enquanto ele se afastava, certificando-me de que estava fora de sua vista antes de seguir em frente, para que ele não soubesse em que direção eu estava indo. Enquanto caminhava, fui colocar meu cachecol, quando no mesmo momento caiu um pedaço de papel dele. Dobrado no papel estava uma nota de 100, e no papel dizia: "Sinto muito, por favor, pegue um táxi e não pegue mais carona esta noite." Até a próxima. Obrigado.